na Super Sonora. Apaixonados por som de qualidade. É isso aí. Conectar-se ao intangível, aquilo que a gente não consegue tocar, aquilo que a gente não consegue ver, mas aquilo que a gente consegue sentir. Lembra que eu fiz a pergunta? Qual o sentido da música na nossa vida? A música a gente não consegue tocar, mas a gente consegue sentir. Conectar-se ao intangível. Acho que o Eduardo falou uma questão muito legal, o Michael também, de que a gente leva esse treinamento e a gente tem muitas experiências Brasil afora com esse tipo de treinamento. Então a gente encontra pessoas que têm dificuldade, às vezes, de definir o que é uma equalização, de grave, médio e agudo, ou às vezes tem dificuldade de até mesmo fazer a ligação na mesa de som. Então a gente encontra várias dificuldades das pessoas, e é por isso que nós criamos um passo a passo. Às vezes esse passo a passo, para mim, já é muito fácil de fazer, mas às vezes para as outras pessoas ele se torna o grande, descobridor, o desbloqueador. E um pouco isso é que a gente vai fazer hoje. Desbloqueamento. A gente vai desbloquear, ok? Ok? A gente não vai fazer uma sessão de descarrego, mas vamos fazer uma sessão de desbloqueio. É mais ou menos isso. Eu toco em igreja, eu toco em encontros há mais ou menos 25 anos. E aí vocês se perguntam, puxa vida, qual é a idade desse cara? Eu comecei bem cedo. E eu já estou bem adiantado na idade. Isso que eu não falei da minha esposa, que toca há 20 anos e é bem mais nova que eu. Te botei na fogueira agora. Então, às vezes a gente encontra pessoas que estão com a gente, às vezes têm a simples dificuldade de, poxa vida, onde é que eu ligo? Há 25 anos atrás, quando eu comecei, faceiro, mais alegre, com meu violão tonante, altura das cordas desse tamanho, com capacitor Lesson, preso com presilha e com fita isolante, que nós fazíamos as gambiarra. Fui ligar a primeira vez no meu violão numa caixa amplificada. Não era Fran, mas era uma boa caixa. E aí eu fiquei faceiro, fiquei contente, fiquei alegre, porque eu consegui escutar o som amplificado do meu violão. Isso era num sábado. E no domingo, nós tínhamos que fazer a animação dentro da igreja. Era uma catedral, a Catedral de Ituporanga. E aí, tudo bem, a gente era, a gente era responsável pela animação. Eu cheguei, pronto, agora eu vou ligar realmente num sistema de som bom, um sistema de som. E eu cheguei, nossa senhora, o que é isso? Para que tanto botão? Para que tudo isso? Se eu só vou ligar o meu violão. E aquilo me bloqueou as pernas, me bloqueou a cabeça, e me bloqueou os braços, e eu não conseguia mais me desbloquear. E aquilo, com o tempo, foi indo, e eu consegui, devagarzinho, ligar o meu violão tonante, com as cordas altas, com o capacitor da Lesson. Então, essa caminhada que a gente vem, que a gente tem tendo, serve para a gente cada vez melhorar. E, de certa forma, a gente também criar um passo a passo. A gente criou um passo a passo no qual nós achamos que é o ideal para quem não tem nenhum tipo de ideia, de noção. Então, a gente consegue dar um norte para a pessoa seguir aquilo ali. Agora, o coisa ruim não vai pegar a gente não vai para lados ruins, se de repente eu não seguir isso aqui. Não tem problema. A gente faz da nossa forma. Então, o passo a passo, ele requer uma questão de segurança. Então, a gente criou, através do passo a passo, que é o quê? O primeiro contato que a gente tem é com os microfones. Ou seja, lá na minha igreja, lá na minha capela, lá na minha comunidade, a primeira coisa quando eu vou tocar no culto, ou até mesmo na missa, é o quê? É o contato com os microfones, ou seja, o alinhamento dos microfones. Muitas vezes o microfone já vai estar lá, bonitinho, no pedestal, a equipe de canto já deixa lá certinho. Ou, às vezes, eu tenho que ir no armário e buscar esse microfone e ajeitar. Então, vamos partir do princípio, o microfone não está lá. E eu vou ter que pegar o microfone e alinhar. Antes
da gente colocar o microfone no pedestal, a gente vai entender um pouquinho do funcionamento do microfone. E também dos diferentes tipos de microfones. Então, aqui, a gente tem os condensadores. Alguém sabe que tipo de microfone é esse? Os condensadores? Os condensadores são microfones típicos para gravações em estúdios, porque eles têm uma sensibilidade muito grande. E se eu colocá-los em lugar aberto, como a sensibilidade dele é grande, o que vai acontecer? Microfonia, vai captar ruídos, vai captar coisas que eu não quero. Então, por isso que ele é estritamente para o uso em gravação e estúdios. E tem os dinâmicos, que é o nosso do dia a dia, que a gente mais usa. Geralmente é o que a gente tem nas nossas comunidades. Sim? Só lembra eles, né, que o microfone condensador mais conhecido hoje no mercado é erroneamente conhecido por microfone de coral. É aquele microfone, aquele shotgun. Aí, ficou para mim, para ti. É aquele microfone que a gente coloca por cima, né? E eles dizem, o microfone de coral, quero um microfone de coral. Aquilo não é microfone para coral. Ele é um microfone condensador, ele é feito para captação. Qual que é a tendência quando a gente coloca um microfone daquele dentro de um sistema de som de uma igreja? É ele começar a captar tudo que tem dentro da igreja, principalmente o som que sai da caixa de som. Então, se colocou, né, aqui na região se vende muito como microfone de coral, mas assim, eu estou tentando, aos poucos, conforme eu vou visitando as igrejas, né, tentando fazer com que eles entendam que aquilo lá não é microfone para isso, não serve para isso, não foi feito para isso. Então, só para vocês estarem cientes que é um condensador, como o Cris falou, um microfone de estúdio ou para captação de áudio. E ele é uma das piores condições possíveis de microfone dentro de uma igreja. Beleza? Isso aí, obrigado, Eduardo. Tanto que, para o uso dos microfones condensadores, é preciso de uma mesa de som, que trabalhe em Phantom Power ou 24 volts, né? Conforme é uma mesa já mais adiantada, uma mesa já mais top. Então, a gente vai trabalhar mais com os dinâmicos, né? E os dinâmicos, ele pode ser o de lapela, que é aquele que a gente coloca aqui, o pastor, o padre fala e a gente não mexe na regulagem. A vantagem é que vocês têm as mãos livres, nós temos as mãos livres para fazer uma leitura, fazer o canto, tocar um instrumento, tudo mais. Então, ele pode ser tanto de lapela como de clipe, né? Aquele que vai preso na roupa, né? Às vezes, você coloca aqui, faz uma equalização, pronto, não mexe mais na equalização e na regulagem. Pronto, ficou ali. Direcionou ele, esquece. Você tem as mãos livres, ótimo. A desvantagem é que você não pode tirar e dar para outra pessoa, porque isso ali é seu, é próprio, você vai utilizar. Ok? O outro microfone dinâmico é o de mesa, que é mais ou menos esse aqui que a gente tem aqui. Okay? Esse aqui é o microfone de mesa. Muito utilizado em púlpito, muito utilizado em auditórios. E, Eduardo, vem cá, por favor. E muito utilizado em mesas para palavra e tudo mais, onde é feito leitura e tudo mais. Há desvantagens disso aqui é que, como ele é fixo, eu tenho que ir até o microfone, ok? E falar, certo? A grande vantagem é que ele está fixo ali também, eu não preciso pegar o microfone e fazer toda a parte da regulagem. Só que o que acontece? Às vezes a gente esquece que o microfone ele tem uma chavezinha liga e desliga. E aí, a hora que a pessoa vai lá, faz a leitura, ela começa. Opa. E aí todo mundo... Não é verdade? Às vezes a gente esquece. O nosso corpo fala. Nós temos que prestar atenção, às vezes, nisso. Né? Então, essa é a desvantagem. Porque, às vezes, o Eduardo, como é um cara grande, né, forte, bonito, robusto, ele vai falar de um jeito. Agora chega lá uma pessoa, vai fazer, de repente, os comentários, as preces, as leituras, ou alguém que vai fazer... Pronto. Você já desconcentra totalmente. Ok? Então, a gente tem que sempre, às vezes, tomar cuidado quando utilizar o microfone de mesa. E o terceiro é o quê? É o microfone de mão, que é esse aqui que a gente está utilizando, com fio, sem fio, coloca no pedestal. E esse microfone, pessoal, a gente tem que ter
um certo cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente esquece que esse microfone ele é uma extensão da minha boca. Ele é a extensão da minha boca. Por quê? Às vezes eu estou cantando aqui, ou às vezes eu estou falando. Às vezes o pastor, o padre está falando e de repente eu viro para o lado. Mas a minha mão não vai junto. Então nós temos que ter a consciência que esse microfone ele é para a minha boca e não para a minha bochecha. Certo? Então a gente tem que ter essa consciência. Beleza? Seguinte, a gente começa a utilizar mais frequente esse microfone, a gente já começa a entender o uso e o direcionamento do microfone. Certo? Olha só, esses microfones dinâmicos, cadê aquele meu microfone? Está aqui. Vocês já abriram esse globo aqui, de um microfone? Já viram como é que é? Eduardo, faz favor. O direcionamento do microfone, ele vai ficar, nós vamos entender, quando a gente consegue entender um pouco essa figura aqui. Aqui ele está o ângulo de atuação dos microfones, ok? Então aqui ele começa a captar do globo para frente. Por quê? Porque o microfone, ele existe um diafragma aqui, que quando eu falo, esse diafragma, ele se movimenta e movimenta uma bobina. E aí ele torna o quê? Não é eu que estou tremendo, tá? Eu só estou mostrando para vocês. E aí ele torna o quê? A energia de áudio em energia elétrica e passa pelo fio equalizado pela mesa. Ok? Então aqui, se a gente abrir aqui, ele tem um direcionamento, onde eu preciso direcionar o microfone para a minha boca. Certo? Ah, mas o pastor, o padre, ou às vezes alguém, esquece de direcionar e coloca o microfone aqui embaixo. Aí, quem aí que cuida do som que é mesário? Bastante gente, cuida das, mais ou menos? Mas cuida, né? Beleza. Os mesários querem tirar o couro do padre que bota o microfone aqui embaixo. Do pastor que fala com o microfone aqui embaixo. Tem algum padre pastor aí? Vixe, vou para o inferno agora. Pessoal, quanto mais o microfone longe da boca, o mesário fica louco lá, tentando dar ganho, e ganho, e ganho, e ganho, e você abre o ganho do microfone, e aí o que acontece? A dita cuja microfonia. E aqueles unidos que quando você está ali tocando, e começa, meu Deus do céu, lá vem ela, e é agora que ela vai. É agora que a microfonia me pega. Uso correto do microfone, menos ganho na mesa, elimina a microfonia. Então, pessoal, o direcionamento do microfone é isso aqui. Pronto, ó. Quanto mais perto eu falar, 2 dedos, 1 dedo do microfone, olha só como o ganho do grave, do médio e do agudo fica melhor. Não há milagre para fazer na minha voz de taquara rachada, mas eu consigo num timbre mais perfeito e natural da minha voz quando eu consigo direcionar o microfone. Ok? Então, lá na celebração, lá no culto, às vezes a pessoa que não tem muita noção, ela começa a virar o microfone. E além de tampar o rosto e de não direcionar, está vendo como ele não capta? Está captando nada. Então a gente sempre dá aquele toque. E às vezes, né, a gente tem que ser bem discreto na hora da celebração. Mas sempre tem aquela tia bem, né? Ei, microfone perto. Nossa Senhora. Então o que a gente tem que fazer? Pronto, discretamente. A pessoa já vai se tocar e ela já vai colocar o microfone na direção correta. Então, lembrem dessa foto desse microfone aqui, que a captação dele é o quê? Direcional. Uma outra situação também é quando cobre com a palma da mão o globo do microfone. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou fazer aqui agora. E aí? Cadê minha voz? Eu tampo totalmente o timbre natural da minha voz.
Pessoal, aonde eu vou segurar o microfone é isso aqui, ó. No meio do microfone, direcionado para a minha voz. Não tem o que eu pegar no globo, não tem onde eu pegar aqui embaixo, porque às vezes eu posso deixar ele cair, ele fica aqui, ó, pronto. Para a gente entender, vou voltar nesse slide aqui, ó. Vamos lembrar bem dessa imagem aqui, ó, que é o direcionamento do microfone, ok? Então, o microfone ele pode ser omnidirecional, que é esse aqui, esse primeiro, tá vendo? Ele tem uma membrana, ele tem um diafragma que ele consegue captar todos os ângulos. Todos os ângulos ele consegue captar. É um estilo de microfone. O outro é o cardioide, que é onde nós mais utilizamos o microfone. Então, ele tem um ângulo de captação mais para frente. Todo mundo consegue ver? Mais para frente. E aqui atrás, para fora, é o ângulo de rejeição do sinal. Então, eu entendendo isso, eu já consigo eliminar um pouco da minha microfonia. Então, aqui ele tem um ângulo de rejeição, que é geralmente esses microfones aqui. Isso serve quando a gente consegue entender o posicionamento do retorno, ou no palco, ou até mesmo no altar. Certo? O supercardioide, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma membrana lateral aqui que tem um ganhozinho maior. Às vezes a gente vê uns vídeos mais antigos, uns vídeos de música, de festival, e às vezes a pessoa está cantando aqui, ok, saindo a música, vem dois do lado e começa a cantar junto. Eu pensei, como é que está captando o sinal de quem está no lado, se o microfone ele é direcional? Aqui, ó. Unidirecional, supercardioide. Eles têm um espaço do lado que consegue captar também. E quando eu preciso de uma sensibilidade maior, nós temos o hipercardioide, que ele tem um ganho ainda maior. E aqui a gente percebe o quê? Os ângulos de rejeição do microfone, ok? Certo? Pronto, é ali que eu vou posicionar o meu retorno no palco. Às vezes a gente não vê como esse microfone aqui. Esse aqui é um cardioide. A parte de rejeição do microfone ela fica para trás. Então, eu posso posicionar o meu retorno aqui na frente. Às vezes, quando tem um cantor solo, ou às vezes alguém está cantando ou está fazendo, tem dois retornos, um em cada lado. Às vezes, eles estão propositalmente, conforme quem está ali gosta, mas às vezes é o ângulo de rejeição do microfone. E aí você tem uma perfeição muito boa, acústica também, no próprio palco. E o bidirecional, para terminar, que o ângulo de rejeição é exatamente no lado. Então, ele tem ganhos direcional e ganhos para trás também. Então, entendendo isso, eu consigo até alinhar melhor o meu retorno no altar, ou no palco, ou onde eu estiver utilizando. Agora veio a dita cuja. Quem já teve dor de cabeça com isso aí? A maioria? A microfonia é o pesadelo da maioria das pessoas que falam, tocam e mexem com mesa de som. Olha aqui a dita cuja aqui, ó, olha o pesadelo. Olha a mãozinha da microfonia aqui querendo entrar aqui, ó, tá vendo? Querendo pegar. No momento que a gente entende o que ocasiona a microfonia, a gente consegue eliminar. Então a microfonia, aquele ruidinho indesejado, ele só acontece quando o som das caixas é captado pelo microfone. E aí pode ser um mau posicionamento das caixas, ele pode ser um mau posicionamento do retorno, eu não tenho estudado o microfone que eu estou utilizando, e às vezes eu coloco o retorno errado, ou simplesmente eu faço isso aqui. Não tem? Às vezes eu venho aqui e tal, e falo, e de repente, nossa, daí dá o ruído. Enfim. Oi? Não, eu não vou fazer de novo, não. Certo? Mas só para a gente saber. Não, mentira. Então, quando a gente entende que a microfonia ela só acontece quando eu consigo captar, quando eu capto o som que sai das caixas no microfone, eu consigo eliminar. E o que eu posso fazer para evitar isso daí? Simples. Não direcionar o microfone para as caixas, que é o óbvio, que é o principal, certo?
Falar, cantar mais próximo do microfone, porque assim eu utilizo menos volume na mesa. Lembra aquele pastor e aquele padre que fala aqui embaixo? Pronto. Vou ter que aumentar lá embaixo, lá a mesa de som. Obviamente ele vai abrir a sensibilidade e vai começar a captar o que está saindo nas caixas. Microfonia. Então, o que eu tento, no máximo, evitar fechar o ciclo. Que ciclo é esse? Esse aqui. Eu ia fazer de novo, mas não vou. Fazer com que o quê? O som das caixas sai do microfone passa para uma base, amplifica na mesa, e a mesa distribui para o amplificador para as caixas, e assim sucessivamente. E a microfonia vai rondando. Então, eu elimino isso através do quê? Disso daqui. Não direcionar o microfone e, às vezes, dar menos volumes. Certo? O segundo passo, quando eu já consegui ajeitar o microfone no lugar certo, desenrolar os cabos, puxar os cabos, eu vou entender o quê? Agora eu vou para a parte das conexões. Das conexões, a gente tem o quê? Os cabos e conectores que podem ser o P10, que é o famoso plug banana, e também o XLR, mais conhecido como, vamos lá, o Canon, o fio estéreo e tudo mais. Às vezes as pessoas conhecem por Canon, o fio balanceado, o fio estéreo, mas na verdade é esse cabinho aqui, ó. Esse é o P10 e esse aqui é o XLR, certo? Familiar, né? Beleza? A vantagem de eu trabalhar com esses tipos de cabos, né? Porque às vezes a gente tem um bom microfone, a gente tem uma boa mesa de som, a gente tem um excelente amplificador, mas às vezes eu peco na hora de escolher os conectores e cabos. E aí todo o projeto que eu fiz, toda a equalização que eu fiz foi por água abaixo. Por quê? Eu coloco no violão, coloco no microfone e começa a dar aquele ruído indesejado. Então vamos, assim como a gente não economiza na parte de caixas, de amplificadores de mesa, não vamos economizar também no cabeamento. E às vezes é muito legal a gente optar por mesas que já têm o sinal balanceado. O que é o sinal balanceado? Às vezes numa igreja, num auditório, num ambiente que eu tenho aí um cabeamento mais de 100 ou 150 metros. O próprio fio, ele cria uma impedância, ele cria uma resistência altíssima, muito alta. E aí o que acontece? Começa a gerar ruído. E pega ruído do sinal de energia, e propriamente o fio já cria uma resistência. E se eu não tiver um sinal balanceado na minha mesa, eu vou amplificar esse ruído, que é o quê? Aqueles ruidinhos do fundo que a gente não consegue tirar. Então, se eu tenho um sistema balanceado, uma mesa balanceada, no momento que eu conecto, a mesa de som faz o processamento disso tudo e elimina o ruído. E aí eu posso seguir aí com cabos, geralmente estéreos, que é isso aqui. Geralmente não, são sempre estéreos. Aí por 100, 150 metros, sem a incidência de ruídos. Ok? Então sempre quando a gente vai utilizar, que a mesa vai ficar longe, ou de repente eu vou fazer um projeto lá na igreja, sempre vamos optar por cabos e conectores que tenham o sistema balanceado. Certo? E aí o terceiro passo, que é o quê? As ligações. Então, se eu tenho P10, eu vou ligar na conexão P10. Se eu tenho XLR, eu vou ligar na conexão XLR. Nas igrejas e em auditórios, em vários ambientes, nós temos o quê? Basicamente, 3 tipos de sonorização. Que é o quê? Os sistemas de som profissional, que é aqueles sistemas com line, sistemas com subs ativos, subs elevados, enfim, tem vários tipos, né, de sonorização. PA portátil, que agora é o que está atualmente hoje sendo utilizado nas igrejas, que é o sistema de torres, que a gente tem aqui. E também um simples fato de ter uma caixa de som amplificada. Então, o princípio da ligação, o princípio da equalização, ela vai servir para todos os tipos de sonorização. Seja o maior, o médio e o pequeno. Certo? Então, aqui a gente tem uma dica muito importante. E isso é fato. Sempre que é possível, respeitar as indicações de entrada. Por quê? Porque sempre tem níveis diferentes de sinal. Às vezes a gente já
Já se deparou com uma caixa amplificada ou com uma mesa de som que tem vários tipos de entrada? A caixa amplificada, principalmente, ela tem lá a questão de microfone, violão, guitarra, contrabaixo, teclado. Ela não está ali à toa. É porque os níveis de sinais de cada instrumento é diferente. Se a gente for ver o nível de ganho do microfone, é um sinal baixíssimo, muito pequeno, que precisa de uma mesa de som, de um sinal secundário para ampliar esse sinal e jogar para os amplificadores. Então, a gente precisa ter um ganho maior no quê? No microfone. E aí, segundo, vem os instrumentos. Os instrumentos, geralmente, hoje, tem violões aí que já tem uma pré-amplificação. Então, o violão ele já sai o sinal pré-amplificado de cada instrumento. E já chega aqui já com uma variação muito grande. Por isso que o nível de sinal para cada instrumento ele é menor. Então, por isso que a gente nunca, ou nunca não, né? A gente não vai para o inferno por isso. Mas a gente deve evitar de ligar o instrumento no microfone. Porque daí a gente tem que baixar muito o volume do microfone e assim a gente, às vezes, não respeita, né, o que era para ser. Então, aqui a gente tem uma caixa de som, é a MP5000, e aqui a gente tem uma MF. São caixas amplificadas com uma qualidade excelente, timbre de áudio excelente, né? Não é porque é da Fran, mas é top. Tá? Então, aqui a gente tem entradas diferentes de instrumentos de microfone. Sempre que eu puder, sempre que possível, eu diferenciar as entradas de microfone de um lado e de instrumentos para o outro, melhora a minha equalização. Ah, mas eu tenho 4 instrumentos, tem que ligar numa caixa amplificada. Não tem problema. Não é pecado. A gente não vai para o inferno para ligar isso aí. Agora, se a gente puder evitar, é melhor. Certo? Por isso que se tem entradas diferentes em cada situação. Então, aqui, quando o microfone, né, a gente conecta o quê? Na saída XLR, que é essa aqui em cima. Vou mostrar aqui já. Todo mundo consegue ver a mesa? XRL é boa. XRL, agora não me veio. XLR. Viu o que dá ficar falando aí o dia inteiro? São entradas específicas para microfone, são sistemas balanceados. E o P10 é o quê? É uma outra entrada que também possibilita tudo, as entradas XLR. Falei certo agora. Desmistificar uma coisa. Às vezes a gente olha uma mesa de som e vê um P10. Isso aqui não é balanceado. Nem sempre as entradas XLR são balanceadas. Ok? Às vezes nós temos entradas P10 que são balanceadas. Então, às vezes, a gente olha uma mesa e diz, mas essa aqui eu não vou comprar porque não tem o sinal balanceado. Tem. O que difere é o conector. Certo? Fica a dica. Então, aqui a gente vai conectar os microfones, mic. Instrumentos, aonde? Line. Certo? E aí eu consigo, de uma forma mais assertiva, a equalização ideal para o meu instrumento e para o meu microfone. Certo? O quarto passo, que é o quê? Microfone alinhado, pedestal bonitinho, fio passadinho certinho, eu vou ligar na minha mesa de som. XLR ou P10. Agora eu vou dar os ganhos e também vou fazer as equalizações. E o que a gente vai abordar aqui, pessoal, são dicas, são nortes. Não quer dizer que tem que ser assim. Ah, mas eu não faço assim. Não tem problema. Cada um, na sua particularidade, vai achar um modo certo, um modo correto de equalizar. Até porque cada ambiente é diferente um do outro. Às vezes eu tenho uma igreja muito grande, às vezes eu tenho uma igreja pequena, uma capela pequena, eu tenho um auditório. Os ambientes são diferentes. E a equalização vai ser diferente. Mas quando eu tenho dúvidas, eu vou tentar seguir o que vai me deixar mais tranquilo, mais certo. Certo? Então, os ganhos, né, a gente pode começar aqui. Os ganhos, eles vêm através das equalizações de graves, médios e agudos. Acho que todo mundo tem uma noção do que é o grave, o médio e o agudo, certo? O grave, ele é responsável aí por trabalhar numa frequência mais baixa, né, e musicalmente é o contrabaixo, é o bumbo da bateria,
é o bordão, as cordas, bordões, né, dos violões, que dão um peso já na música, né? Outra coisa grave é a voz do Eduardo, é grave. Vocês já perceberam, né? Mais ou menos, não é tão grave, não. Então, a gente tem uma noção do grave dessa forma. O médio é tudo aquilo que o quê? Trabalha numa frequência média, mais ou menos em 500, 600 Hz. Ou seja, a minha voz de pato rouco, a minha voz trabalha numa frequência média. Violão, guitarra, os tons da bateria trabalham numa frequência média. A frequência aguda, ou seja, as altas frequências. A voz do Gustavo, aguda. Vocês perceberam? Aí. Tá te liberando, hein? É tudo aquilo que a gente consegue perceber. Prato da bateria, o chocalho, instrumentos de percussão, elas estão mais representadas nas frequências altas, o agudo. E eu reconhecendo cada instrumento disso, eu vou tentar manter tudo em flat. Vocês sabem o que é flat, né? Tudo zerado. Por que é interessante eu deixar tudo em flat? Porque eu consigo deixar todo o timbre da minha voz, o timbre do instrumento, passar o mais natural possível. Agora, sábado eu vou lá na Super Sonora, eu vou comprar esse violão, que vai custar o quê? R$2.000. Mentira, tá, Michael? Só tô... Comprar esse violão, a minha mulher não vai deixar. Comprar esse violão. Opa, já começou a melhorar. Esse violão tem um timbre espetacular. Um tacaminho, a gente reconhece. Ok. Aí eu vou ligar na minha mesa de som. E aí a pessoa, às vezes, ela não tem muita noção de lidar com a mesa. Que botãozinho bonito. O que acontece se eu... e dar um médio e um agudo? Eu distorço todo o timbre natural do instrumento. E aí, o que adianta eu comprar um baita de violão com um timbre sensacional, se eu lá na mesa eu dar um ganho de médio, um ganho de agudo, e eu perder esse timbre natural do instrumento? Não adianta nada. Então, uma faixa de segurança é a gente deixar tudo em flat. Então, o primeiro momento que a gente vai utilizar, aqui. Cada pessoa escuta música diferente. Eu sou surdo. Eu escuto um timbre diferente. O mesmo grave que eu escuto é diferente do grave que ele escuta, porque nós somos diferentes um do outro. A minha captação auditiva é diferente da de vocês. Às vezes eu escuto mais médio, às vezes eu escuto mais agudo. O que a gente tem que ter consciência? Nossa, vai fazer eu chorar agora com esse dedilhado aí. A música é alegre. O que a gente tem que saber é que, mesmo eu sabendo que o meu ouvido é diferente, isso não permite eu ir lá na mesa de som e abrir todos os médios, todos os agudos, todos os graves, porque para mim vai ficar satisfatório. Então, eu tenho que fazer o quê? Faixa de segurança. Porque quem escuta o agudo não vai irritar. Quem escuta o grave também não vai irritar. E quem escuta o médio não vai irritar. Então, a gente trabalha sempre numa margem de segurança. Vamos fazer na prática, Cris, para mostrar para eles essa atuação de cada frequência ali? Então, aqui é interessante a gente sempre manter a fidelidade da voz e a fidelidade do instrumento. Então, eu vou zerar aqui o ganho do violão e do microfone, que a primeira coisa que eu faço... Gente, se eu soubesse disso daqui há 25 anos atrás, no meu tonante, eu estava feito. Só que eu não sabia. Então, a primeira coisa, o que é? Margem de segurança. Aqui tem a minha mesa de som. Eu vou colocar, nós vamos eleger um microfone que ele vai trabalhar como base. Ou é o microfone que o cantor vai cantar, ou é o microfone do padre, ou é o microfone do pastor, ou aquela pessoa que mais vai falar com o microfone. Ou seja, o microfone que mais vai ser utilizado. Certo? Eu venho aqui na mesa de som, ele está zerado. O que eu vou fazer? Tem uma marcação em todas as mesas de som. Eu vou colocar o quê? Em 0 dB. Pronto. Coloquei em 0 dB. Eu vou começar a ajustar os meus volumes. Eu venho aqui no Master,
coloco o master da mesa também em 0 dB, porque aí não me dá margem de distorção. Eu trabalhando em 0 dB. Certo? Ok. Segundo passo é eu ter os meus ganhos. Então, esses primeiros botões aqui que a gente está vendo são os ganhos de agudo, médio e grave. Certo? Exato. Exato? Exato. A voz do Eduardo Alô, é alô. grave. Ei, som. A voz do Gustavo é muito... Do Gustavo, não. Do Gustavo é fina. Do Eduardo Ei, é lindíssima. som. Me arrepia. A voz do Gustavo, ela, não vou dizer penetra, mas ela entra no meu coração de uma forma que... Mentira, amor, eu te amo, tá? Fica tranquila. Então, pessoal, a gente tem que o quê? Primeiramente, saber com quem que a gente está lidando. Eu sei que a voz do Gustavo é grave. Eu vou dar grave lá na mesa? Não. Vou tirar um pouquinho, porque a voz dele é muito grave. E aí eu tiro um pouquinho. Então, mas eu vou começar com o quê? Com o agudo, que é esse primeiro aqui. Certo? O agudo, às vezes, a gente chama do estéreo. Não tem nada a ver agudo com estéreo. São frequências altas. Então, ok. Regulado. 0 dB. 0 dB. Aqui é o violão. Vou colocar também em 0 dB. Vamos ver o teu microfone primeiro? Quem espera que a Isso aí. vida seja feita de ilusão, Tudo em flat. pode até ficar maluco ou morrer na Eu solidão. gostei desse botão aqui, que ele é o agudo. Olha o que vai acontecer se eu dar muito agudo. Não sofrer, é preciso saber Prontinho para dar uma viver. microfonia. Toda pedra no caminho 0. você pode retirar. Uma flor que tem Médio. espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você Taquara pode rachada, hein? escolher. É Agora o agudo grave. preciso saber viver. É preciso O que acontece? saber viver. Beleza. É preciso saber viver. Pronto, se eu dar ganhos diferentes, eu distorço totalmente o instrumento e deixo a voz dele, que é um pecado, totalmente fora daquilo que a gente planeja, né? Então o que acontece? Margem de segurança. Volta lá. Tudo em flat, tudo retinho. Conhecendo a voz dele, eu não vou dar grave, não vou colocar o grave. Mantenho o médio e o agudo. Só um ganhozinho para dar um brilho na voz. Preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Pronto. Equalizei. Não dei muito grave, não dei muito médio, só um ganhozinho no agudo para dar um brilho. É claro, isso vai diferenciar muito espaço para espaço, igreja, tudo mais. O que acontece? Né? Situações diferentes em ambientes diferentes. Certo? O violão. Eu já te passo a palavra. Tá? O violão, a mesma coisa. Certo? Se eu estou tocando com um instrumento que eu sei que ele é muito estridente, muito médio, eu não vou dar muito agudo e muito médio. Eu vou ter o quê? A sensibilidade de dar um pouquinho só de ganhos em frequências de grave. Beleza, fechou. O terceiro botão, pessoal, numa mesa de som, aqui a gente está trabalhando com uma mesa de som simples, sem efeito. Ela não tem nenhum tipo de subgrupo, ela não trabalha com efeitos, mas ela tem um auxiliar, que eu posso também trabalhar com o sistema de retorno. Então, geralmente, esse terceiro botão aqui, que é o cinza, eu regulo individualmente o retorno que está instalado aqui de cada instrumento. Então, é esse terceiro aqui. A gente chama de monitor, algumas mesas vêm trabalhando com auxiliar, mas, na verdade, o que ela permite? Ela permite o uso do retorno. Então, eu dou um ganho em 50% no geral
e vou regulando conforme a necessidade de quem está cantando, de quem está tocando. No meu caso, como eu sou surdo, eu tenho que goelar, porque senão eu não escuto, certo? E aí, a gente tem que usar muito da sensibilidade e também do bom senso. Eu sei que aqui eu preciso dar um ganhozinho, ali eu preciso regular, usando a sensibilidade, usando esse limite, eu consigo chegar no que é mais assertivo. Ok? Então, pronto. Aqui eu tenho o meu violão principal, a voz principal equalizada. Os demais instrumentos, eu procuro sempre trabalhar a menos do volume do microfone principal. O instrumento também tem que ser abaixo, porque senão eu corro o risco de ter o microfone tocando mais alto do que a voz. E aí eu perco todo o meu jogo de cintura, daí eu perco toda a minha equalização. Então, se eu coloco em 0 dB, depois eu posso dar um ganhozinho a mais um. E aí eu vou conseguindo equalizar os outros instrumentos de acordo com aquele primeiro equalizado. Certo? Eu queria que tu fizesse, Eduardo. Deixa eu ver se eu consigo equalizar uma música aqui. Deixa eu ver. Eu queria mostrar o Pan. Toca lá mais uma música lá. Vai lá. O Pan. Todo mundo sabe o que é o Pan? Pam? Todo mundo sabe? Só toca uma musiquinha lá. O Pan, ele é a sensação, me dá a sensação de palco, a sensação do altar, enfim. O Eduardo, ele está tocando violão na minha direita. Ou seja, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro. Só o violão, ao azar. Ao azar. Só o violão, vai lá. Com o Pan, eu consigo jogar o violão só para o meu lado direito e só com o meu lado esquerdo. Saindo lá. Para cá. Saiu aqui. O que acontece? Por que isso aqui é legal? Às vezes a gente vê aquele botãozinho ali, poxa, mas esse botãozinho aqui, ele está no meio, ele não pode estar no meio. Eu tenho que desligar ele, senão ele vai dar frequência. E às vezes a gente vai lá e mexe no Pan. O Pan, daí a gente bota tudo para baixo, ele vai o quê? Ele vai para o R. Né? E aí o som só sai de um lado e a gente não sabe porque o som está saindo de um lado. Vai lá ver, o Pan ele tem que ficar no meio, ele tem que ficar central. Porque ele é um efeito de palco. Quando quem está tocando, ou às vezes quem está cantando, ele às vezes, ou o pastor ou o padre, ele está falando, ele vai se mexendo no altar, no palco, onde que ele está dando a pregação ou a palavra, enfim. E aí o mesário, através do Pan, ele dá sensação de movimento no palco, ele vai mexendo discretamente e aí dá a sensação de que realmente o som está saindo desse lado aqui. Assim mesmo do outro lado. Certo? Então, o Pan, quando a gente se deparar com, opa, o Pan está aqui, o meu instrumento ele vai sair só naquele lado. Ah, mas pô, não consigo escutar minha voz nesse lado aqui. Vai lá ver, o Pan está tudo para o lado direito ou tudo para o lado esquerdo. Então, o Pan ele tem que ficar central. Certo? Adiante, aqui a gente tem o quinto passo. Ok? O quinto passo, o que é? A gente vai conhecer um pouquinho mais da acústica, que é bem relevante também. Rapidamente, antes da gente terminar, a acústica ela interfere e muito na questão, musicalmente, na questão dos instrumentos e da voz. Então, a acústica, a gente trabalha com reflexões e reverberações. Vamos lá, o que é isso aí agora? Reflexão e reverberação. A reflexão são as ondas que, quando saem da caixa, as ondas sonoras, elas chegam até você. Eu estou falando o quê? O som está saindo pelas caixas, ok? Está chegando até vocês através das caixas. Mas, às vezes, a gente não percebe que o som também bate nas laterais, bate no teto, no chão, e chega de diversos ângulos até mim.
E às vezes, quando o som ele é muito embolado, eu não sei por que ele está embolado. A gente vai lá e tenta mexer na mesa. Pior coisa que tem. Quando a gente não conhece o ambiente acústico que a gente está trabalhando. E aí a gente vai lá, dá ganho e fala mais grave, bota mais grave, cada vez fica pior. Então o que a gente tem que entender? Que a reverberação e a reflexão, elas são presentes em todos os ambientes. Então a reflexão é o efeito que, quando eu falo, chega até você, mas não somente diretamente da caixa, em outros aspectos também. E a reverberação é o tempo com que essas ondas levam e chegam até você. Ficou meio complicado agora? Ficou claro? Então a reverberação é o tempo. Ou seja, no ambiente, às vezes no cinema, lá na empresa nós temos uma sala lá especificamente com tratamento acústico. Você bate palma, não tem eco. O eco já cai. Ou seja, essa reverberação ela não existe, ela cai a zero. Então aqui a gente tem mais ou menos um gráfico para ilustrar. A reflexão vem e ela dura um tempo. Todo mundo bate palma aí, vamos lá. Isso aí. Às vezes a gente consegue... Tem muitas pessoas, o ambiente também ajuda, porque não é um piso cerâmico. E às vezes... essas ondas da palma, às vezes elas ficam reverberando e refletindo no ambiente. E demoram até sumirem. Então, essa demora é o tempo que a gente tem de 60 dB, ou seja, o tempo de reverberação. Ou ele cai drasticamente quando eu tenho um tratamento acústico, ou ele demora e se alonga a onda até terminar. Se a gente conseguisse, né, quem tivesse, assim, por exemplo... uma oportunidade de ir num ambiente com tratamento acústico, você fala, às vezes, parece que você está falando com fone de ouvido. Porque quando você fala, já termina aquilo ali, a onda ela não se propaga. Certo? Então, a reverberação é o tempo. Tá? Em ambiente acústico, esse gráfico aqui ele cai drasticamente. Por quê? Porque já some na hora. Em ambientes que... Alguém tem aqui tratamento acústico na igreja ou em algum lugar? Tem? Então, às vezes, quem tem esse contato sabe do que a gente está falando. É uma dor de cabeça, às vezes, quando a gente vai tocar, às vezes você vai cantar, ou vai, né, falar, ou pregar alguma coisa, em ambientes de alta reflexão e reverberação. As igrejas, principalmente com estilo greco-romano, com pé direito muito alto, com vitrais, nossa, é bem difícil de você tirar a reverberação, porque se estende a muito... a milésimos de segundo, 2, 3, 4, 5 segundos, você bate palma e aquela palma fica refletindo e reverberando no ambiente. Então, como é que eu consigo, de repente, ajudar a eliminar isso aí? Né? Com tratamento acústico, com cortinas, acolchoados, puffs, carpete, uma pintura emborrachada propriamente para acústica, gesso. Então, tudo o que eu consegui colocar no ambiente, que são materiais que absorvem essa reflexão, ajuda cada vez mais na hora da acústica do ambiente. Para terminar, caixas ativas e caixas passivas. É uma forma também da gente saber e da gente conseguir fazer uma sonorização no ambiente. Né? Para que servem? Eu tenho duas caixas, basicamente iguais a essa daqui. Certo? Ai, me estragou mesmo. Pronto, tinha que ser. Aqui, ok? Então, isso aqui nós temos uma ligação de uma caixa ativa e de uma caixa passiva. O que é isso? A caixa ativa, ela é uma caixa amplificada. E a caixa passiva, ela vai receber o sinal de uma caixa ativa. Certo? A ativa manda e a passiva recebe. Certo? Ou também eu posso utilizar duas ativas e passar o sinal de um para o outro. Existem duas possibilidades. Mas quando eu trabalho com uma caixa ativa e passiva, eu vou usar os conectores com cabo SPICON, que são... Por quê? Porque nesses cabos passam potência, passam energia. Certo? Então eu vou utilizar o cabeamento SPICON ou também o cabeamento que é o P10, que é um fio um pouquinho mais grosso, um conector mais reforçado, e eu vou passar potência de uma caixa para
para outra. Agora, quando eu utilizo duas ativas e eu tenho volumes individuais em cada uma, eu não preciso passar o quê? Potência. Eu vou utilizar sinal, que é onde eu vou trabalhar com o cabo XLR, que eu vou passar o sinal de uma para outra. Então, a ligação é simples, tá? Eu acho que aqui, às vezes, fica meio ruim, mas eu vou explicar. Todo mundo consegue ver aqui? Então, aqui atrás da caixa, elas têm as conexões line out e line in. Eu vou utilizar o line out de uma, que é a saída de linha, e vou entrar na entrada, vou colocar de outra, certo? E na ligação passiva, na ativa e para passiva, eu vou sair com sinal de speaker, que é para caixas, né? Aí eu saio com potência e entro aqui no line in da outra, ou seja, no in, que é a entrada da outra caixa passiva. Dessa forma, eu consigo fazer duas formas de ligação. A caixa ativa e passiva, eu tenho volume separado numa só. Tudo que uma ditar, a outra vai obedecer, ativa e passiva. A ligação com duas ativas, eu tenho volumes separados. Então, se eu aumento o volume de uma, não necessariamente eu vou aumentar da outra. Eu tenho regulagens também separadas, certo? Aqui, basicamente, é a ligação de duas caixas ativas. Certo, pessoal? Então, para terminar, eu gostaria de dizer que a Fran, tudo que a gente viu aqui de amplificadores, mesa de som, menos microfone, nós temos a solução para a sua igreja, nós temos a solução para o auditório, ou até mesmo para a capela, enfim. Espero que tenha sido bem assertivo, né, essa noite aí, a gente ter vindo aí, para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento. Na Super Sonora. Apaixonados por som de qualidade.